Olá, eu sou Rose Sampaio, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, que é tudo sobre mente, corpo e alma, né? Tudo sobre autoconhecimento, tudo sobre expansão de consciência. E se você ainda não é inscrito aqui, clica aqui embaixo e se inscreve, que tem muito conteúdo bom para você. E hoje vim falar de um tema bem polêmico, vim falar de projeção astral, viagem astral, né? Uns falam viagem, outros falam projeção, saída do corpo, desacoplamento da consciência e tudo mais. Gente, eu tive uma experiência fantástica sobre isso e vim aqui relatar tudo para você. Bem, como vocês sabem, eu sou ressonante, eu faço a ressonância harmônica e quando você faz ressonância harmônica, muitas coisas começam a acontecer com a sua vida, coisas sobrenatural, que hoje eu considero natural. Mas enfim, vim falar do meu relato de projeção astral para vocês. E se você não sabe o que é ressonância harmônica, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist onde eu conto o que é em detalhes e os meus depoimentos para vocês, tá bom? Mas hoje vim falar de projeção astral. Eu tive uma experiência fantástica com projeção astral e eu nem sabia o que era realmente na prática, o que era, mas enfim, eu tive a experiência e vou contar tudo para você aqui. Fica até o final que você vai se impressionar com as coisas que eu vou falar. Bem, quando eu comecei a estudar, né, as palestras do Hélio Couto, ele já tinha falado algumas vezes da projeção astral e eu me lembro de coisas, né, que eu tinha vivido anteriormente que pareciam com isso, mas eram memórias muito curtas, sabe? Eu lembrava de uma coisa, eu não lembrava de outra e eu não entendia por quê. Mas enfim, duas vezes que eu estava dormindo no período da tarde, sabe aquele sono que dá depois do almoço, que a cabeça pesa e você tem que tirar um cochilo? E eu, uma das vezes, eu deitei, né, na sala mesmo da minha casa e estava assistindo vídeos, né, porque eu sempre gostava de estudar durante a tarde, nesse período eu não estava trabalhando. E então, depois do almoço, eu sempre dava uma cochiladinha no sofá da minha casa, na sala. E uma das vezes, eu tive essa sensação de ter saído do corpo, né? E eu tinha ido até o meu quarto e voltado. E quando eu fiz isso, eu pensei assim: ah, eu não tô conseguindo, eu vou voltar. E eu voltei pro corpo e voltei a dormir. E em seguida, eu abri o olho, eu falei: nossa, que coisa estranha, que sensação estranha de ter, tipo, me visto ali no sofá e ido até o meu quarto, meio que flutuando. Eu não conseguia muito me levantar, meio que me flutuava mais rente ao chão. Olhei pro quarto e falei: ah, não, tô com medo. Eu falava assim: eu tô com medo, eu vou voltar. E eu voltei pro corpo e em seguida abri os olhos. Aí eu falei o seguinte, até pro meu filho, né, que a gente conversa bastante sobre isso. Eu falei: nossa, eu tive essa experiência, mas eu tive muito medo. Eu não quis continuar a experiência. Eu voltei pro corpo. Ai, eu tô com medo. Aí o meu filho ainda falou: ai, você é boba, que medo do quê? Você tem que ver como é que é, você tem que fazer. E isso ficou na minha cabeça, né? Então, gente, quando foi na outra semana, aconteceu a mesma situação, aquele sono depois do almoço, e deitei assistindo um dos vídeos, até do Hélio Couto, deitei e dormi. Gente, eu me vi saindo do corpo novamente. E aí a experiência fluiu. Aí eu saí do meu corpo, como eu tava deitada meio de lado, meio do lado da parede, eu fiz assim e saí. Só que quando eu fiz assim e saí e eu fiquei em pé, eu meio que cambaleei assim e olhei para trás e me vi dormindo. Aí eu olhava assim pra dentro de mim, eu lembro que eu tava com um vestido, era o mesmo vestido que eu tinha dormido, né? Eu tava com um vestidinho azul. Eu olhei assim, aqui tinha uma luz aqui dentro assim de mim, sabe? Uma coisa vibrante aqui no meio assim, e eu olhei assim pra mim e eu tava cambaleando assim dentro da sala da minha casa, e eu falava assim: eu tô fraca, mas eu tenho que conseguir. Eu falava pra mim mesmo: eu tenho que conseguir. É como se eu tivesse pouca energia quando eu saí do corpo, sabe? Aí eu fui indo assim, aí quando eu cheguei na cozinha da minha casa, eu consegui levantar assim e ficar em pé normal, né? Aí essa luz ela tinha sumido.
Aí eu fui, gente, até o banheiro da minha casa, que é do lado da cozinha, e olhei pela janela. E quando eu olhei pela janela, gente, era um outro ambiente. Um ambiente lindo. Eu lembro que eu vi crianças, eu vi uma menininha moreninha, e ela tinha um cabelinho liso, assim, até aqui, tava de roupinha, tipo um abrigo, né, um conjuntinho de moletom, assim, rosa, pink, e ela tava olhando, assim, pro nada, assim, paradinha, e eu vi várias pessoas lá fora, aí eu pensava assim, nossa, todas essas pessoas estão mortas. Você vê, né, gente, uma experiência fantástica, aí eu ficava olhando, porque eu sabia nitidamente que eu, né, uma pessoa, né, da terceira dimensão viva ali, e as outras, eu tava numa outra dimensão onde pessoas que morreram foram para lá, né? Eu sabia disso nitidamente. Aí eu fiquei olhando pela janela e falei assim, nossa, essa menininha tá morta, meu, muito louco. Fiquei assim, sabe? Muito louco. Aí de repente alguém bateu na minha porta, da minha casa mesmo, né? Aí eu saí do banheiro, abri a porta da minha cozinha. Gente, era a minha tia. Era minha tia, eu chamava ela de tia Toninha. Era minha tia e ela veio e me deu um abraço, eu abracei ela, eu falei, nossa, que delícia. Gente, ela tava tão linda, com aparência assim, jovem, né? A minha tia, ela faleceu com mais de 80 anos, né? Bem velhinha mesmo, bem, né, naquele estado assim, né, de doença mesmo, ela faleceu. E quando eu abri a porta e eu a vi, ela estava tão linda, eu lembro direitinho, né, o cabelinho dela era cacheadinho assim, ela estava com aparência jovem, com um vestido rodado lindo. Daí eu abracei ela, eu falei, nossa, você aqui. Daí ela me levou para fora, que era esse ambiente, aí eu comecei a olhar tudo em volta. Gente, era um ambiente lindo, assim, parecia um campo todo gramado, pessoas pareciam estudando, aí eu, tipo, eu olhei para uns jovens, assim, eles estavam de mochila como se estivessem estudando, eu falei, nossa, aquelas pessoas estão mortas, eu pensava, aquelas pessoas estão mortas, estão, né, vivendo aqui nesse mundo maravilhoso. Aí eu comecei a conversar com a minha tia, e como que é aqui? Você tem gatos também? Porque minha tia, ela tinha uma casa cheia de gatos, ela morava sozinha e ela adorava cuidar de gatos, né? Aí eu falei, você tem gatos aqui também? Aí ela falou, tenho, aqui é maravilhoso, ela falou pra mim. Só que eu não lembro muito direito a conversa que eu tive com ela, tá? Aí eu lembro que de vez em quando eu escutava o Hélio Couto falando, sabe? Porque eu dormi com ele falando, né? Com o vídeo, aí ele parecia que tava me atrapalhando. Mas antes disso, gente, um detalhe muito importante que eu tô esquecendo de falar pra vocês é que quando eu fui conversar com a minha tia, a minha voz não saía direito. Eu tentava falar como se eu tivesse rouca. E eu falava com ela e a minha voz não saía. Aí eu pensei assim, acho que eu vou falar com ela por telepatia, pra ver se ela responde. Aí eu comecei a falar com ela, ela não me respondia. Aí tipo assim, eu comecei a forçar a voz pra sair, aí eu consegui falar. E ela me ouviu e me respondeu. Enfim, gente, eu estava num lugar lindo, com crianças correndo, com jovens estudando, a minha tia muito bonita, né? E eu lembro que teve uma hora que a gente estava caminhando pelo gramado, eu caí. Eu caí e falei para ela, nossa, eu tô muito fraca. Eu tô muito fraca. Eu falava para ela, eu tô muito fraca. E nessa hora tinha um campo de flores do meu lado e tinha somente um galinho de trigo. E ela pegou esse galinho de trigo e me deu. Aí, na hora que eu peguei, eu abracei ela e eu comecei a chorar, gente, a chorar de emoção. E imediatamente eu voltei pro corpo e abri os olhos. Gente, ali, quando eu acordei, mas aí eu chorei. Mas eu chorei assim, acho que uma meia hora seguida de ter tido essa experiência, de ter passado por isso de uma forma assim tão consciente, que eu nunca tinha passado por isso conscientemente. Lógico que eu já passei por isso, mas inconscientemente. Então eu não lembrava, né? Aí, depois dessa experiência, eu fui procurar saber o que era projeção astral e como era, porque eu não entendi muita coisa, o porquê eu estava fraca lá, o porquê eu chorei e voltei pro corpo, né? O porquê ela me deu um grão de trigo em meio a várias flores, só tinha um. Então, assim, eram muitas perguntas na minha cabeça.
E eu achei, gente, um curso do Tibério Z, tem aqui no YouTube, e comecei a segui-lo. E ele faz projeção astral desde os 12 anos de idade. Então ele sabe muita coisa, ele estuda muito, né? Ele é um metafísico. Então eu comecei a segui-lo e comecei a entender o que aconteceu comigo naquele momento. Então ele disse o seguinte: para você fazer uma projeção astral, você tem que ser muito consciente aqui na terceira dimensão, aqui no nosso plano. Você tem que ser muito consciente. Você tem que estar mais no poder do agora, tipo assim, sabendo o que você está fazendo, né? Quem entende o poder do agora, quem já leu o livro, sabe que é o meu preferido. Você tem que estar muito consciente aqui nesse plano, para lá você ter consciência de lembrar depois o que você fez. Então, naquele período que eu estava, né, naquela semana, eu estava num período assim muito tranquilo, eu lembro, sabe? A minha vida estava muito tranquila, eu estava vivendo muito bem, estudando bastante, tendo muita consciência aqui, porque foi um período também que eu não estava trabalhando, né? Eu estava só em casa. Então, assim, foi um período assim que eu estava muito tranquila, muito consciente, assim, numa paz interior maravilhosa. E eu tive essa experiência e consegui lembrar dos detalhes, né? Estar lá no outro plano, lá na quarta dimensão, de uma maneira consciente, de que meu cérebro, quando eu voltei, eu lembrei de tudo, tudo em detalhes, né? Então, eu fui saber que isso também é bom para a projeção astral, você estar consciente aqui, né? E outra coisa que ele falou também, né? Lá nesse plano, os nossos sentimentos, eles são triplicados. E dependendo da frequência que você está lá, se você, que nem eu, estava numa frequência maravilhosa, gente, né? Num campo aberto, com crianças correndo, coisa linda, igual o paraíso mesmo, como você, né? As pessoas imaginam o paraíso. Eu estava numa frequência maravilhosa lá. E quando eu comecei a chorar lá, eu emiti, né? Eu emanei uma frequência de sentimento ruim, vamos dizer assim. E quando isso acontece lá, você imediatamente volta para o seu corpo. Você lá não é compatível com a frequência. Então, se você estiver vibrando muito amor, muita paz, você sim pode ir para uma dimensão com essa frequência. Agora, se você estiver numa frequência baixa, né, com ódio, raiva no coração, pode ser que você vá para uma dimensão que tenha pessoas negativas, né, com a frequência compatível com a sua. Então, o que eu, né, concluí de tudo isso? Que eu estava num momento muito bom, gente. Eu estava maravilhosa naquele momento e eu consegui falar com a minha tia, né, já falecida. Gente, eu achei isso fantástico. Nossa, eu fiquei maravilhada. No entanto, que depois eu não consegui mais, porque a minha vida depois disso deu uma mudada, né? Eu fiquei preocupada em mudar apartamento, não sei o quê, e trabalho, e dinheiro. E então a minha mente já mudou, né? A preocupação entrou, o dia a dia, corre isso, faz aquilo, corre atrás daquilo para vender, para fazer, para não sei o que, para arrumar casa, não sei o que. Aí a bagunça da casa começou também, porque eu fico incomodado com bagunça. Se o ambiente estiver bagunçado, parece que a minha mente está bagunçada. Então eu comecei com aquela bagunça de mudança, pronto, eu não consegui mais fazer a projeção astral, mas eu tive uma experiência fantástica, né? E quero sim outras vezes fazer. Aí depois disso eu estudei bastante o que é a projeção, como é, quais os exercícios que eu teria que fazer para fazer, mas eu não faço, gente, eu deixo porque quando eu fiz e aconteceu, eu não estava preparada para isso, para fazer isso, e simplesmente aconteceu. Eu achei maravilhoso, né? Mas se for para eu ter de novo outra experiência, pode ter certeza que eu vou vir aqui contar para vocês, tá bom, gente? Me conta aqui o seu relato, o que você acha desse assunto, se é um assunto que mexe com você ou se você já teve essa experiência. Eu quero muito saber o seu relato. Deixa aqui para mim nos comentários ou pode falar comigo lá no Instagram, que eu vou responder você com o maior prazer. E mais, eu tenho uma mentoria, né? Mente Sã, a cura do corpo através da mente. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Se você está interessado e quer saber mais sobre essa mentoria, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, abençoados, e beijos, até o próximo vídeo. Tchau!